Se sentar, muito obrigado. Hoje vai ter Masterchef aqui. Amém? Trouxe a panela para a gente cozinhar. Nós estamos aqui no ano do governo de Deus, destruindo fortalezas. E hoje nós vamos destruir toda a morte que há na panela. Toda morte que vem sobre a panela nós vamos destruir em nome de Jesus. Porque você é profeta nessa geração, você crê? A sua Bíblia, abre ela em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. 2 Reis, capítulo 4, 38, diz assim: E voltou Eliseu para Gigal. Havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozimento para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e colhendo dela encheu sua capa de colossíntedas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo na panela, visto que não a conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela. Repita comigo: morte na panela. O homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me farinha. E ele deitou a panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Você pode glorificar a Deus por isso? Pode aplaudir ao Senhor. Vamos orar. Senhor, grandioso e maravilhoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque o Senhor é grande. O Senhor é aquele que fez os céus e a terra e tudo aquilo que nele há, e nos escolheu para uma grande obra nessa terra, e por amor o Senhor se entregou nessa cruz. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, no nome poderoso de Jesus Cristo. Por isso eu te peço que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. Senhor, que o Senhor abre as janelas do céu, derrama bênção sem medida sobre cada família representada, sobre todos aqueles que estão nos vendo pela internet. Que, Senhor, a tua presença possa invadir essas salas, invadir essas casas. Senhor, o teu Espírito tem liberdade nesta igreja para tocar em cada pessoa aqui, Senhor Jesus, para estarmos, Senhor Jesus, aqui glorificando o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és aquele, Senhor Jesus, que nos deu salvação. Senhor, eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada um aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vemos que Eliseu tinha a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. Ele recebeu isso. E havia fome na terra, como nós vimos o bispo Eduardo aqui explanando nos dízimos e nas ofertas. E aqui tinha uma reunião de profetas, onde ele estava ensinando, onde ele estava ali ensinando a palavra de Deus. Mas ele voltou a Gigal. Gigal é um lugar onde a promessa se cumpre. Onde ele voltou a Gigal foi aonde os filhos de Israel ficaram ali parados para atravessar o rio Jordão. E o rio Jordão estava transbordando, e ali o rio separava eles da promessa. E naquele lugar, Josué levou a arca da aliança na frente, o rio parou de um lado para o outro, eles atravessaram, e Josué pegou 12 pedras e fez um memorial naquele lugar. Talvez Eliseu voltou ali para mostrar para aqueles profetas que o mesmo Deus que agiu no passado, age no presente e age no futuro. Então eu venho te falar que você está no lugar certo, que aqui é o Gigal de Deus, aqui é um memorial posto para Deus, para que vocês possam ver o milagre que Deus faz, e o milagre que Deus vai fazer na sua vida hoje aqui, porque esse é o lugar certo que você veio, assim como aqueles profetas estavam naquele lugar em Gigal.
E ali eles estavam aprendendo a palavra do Senhor. Aqui vocês estão aprendendo a palavra do Senhor também. E vimos que o tempo passou e que eles começaram a ter fome. E quando a fome bate num profeta de Deus, ele começa a sair do foco. E Eliseu vê essas coisas. E ele fala, olha, para o moço dele, Geazi falou, é melhor você dar comida para esses profetas. E a fome bateu na vida deles. E eles estavam em comunhão ali. Todos eles estavam sentados em comunhão. E uma das coisas que o inimigo quer quebrar na nossa vida hoje é a comunhão. É a comunhão na igreja, é a comunhão nas nossas casas, é a comunhão com seus irmãos, com a sua família. Então, a mesa simboliza a comunhão na nossa vida. Mas quando nós temos muita fome, é perigoso na nossa vida. Porque quando você tem muita fome, você come qualquer coisa e você acha bom. O melhor tempero para a nossa vida, assim, é a fome. Porque quando você está com fome, qualquer coisa é boa. Você não é uma pessoa que vai experimentar uma coisa e vai saber se ela é boa ou ruim. Se você tiver com muita fome, te dá um pão duro, você vai comer, vai falar, nossa, é bom. E aqui, esses profetas começaram a colocar dentro da panela um monte de coisa, porque eles estavam com fome, eles não conheciam aquela região. Então ele começa a colocar coisa na vida dele, dentro da panela. Mas de repente, o homem grita, há morte na panela. O profeta gritou, há morte na panela. Olha só, ele grita, imagina, aqueles que comeram adiantado, aquele que não espera para orar e já vai comendo. Você imagina falar, há morte na panela, há morte nessa comida, você já vai. Imagina o desespero daquelas pessoas. E na nossa vida às vezes é assim. O desespero, a fome de um relacionamento, a fome de achar um amor, a fome de você resolver um problema na sua vida. Você começa a colocar dentro da sua vida muitas coisas, que às vezes você até pensa que é bom aquilo, mas isso, às vezes, você está colocando veneno, porque o campo lá era o mundo, a panela é a nossa vida. O que nós temos colocado dentro da nossa panela? O que eu tenho colocado, o que você tem colocado dentro da sua panela? O que você tem colocado aqui, que possa estar envenenando a sua vida? E nós vemos que muitas pessoas no desespero, às vezes quando perdem um ente querido, a primeira coisa que elas vão procurar é se elas têm um relacionamento com essa pessoa que morreu. E às vezes elas são levadas a lugares que falam, olha, aqui você vai ter contato com o seu morto, com a sua pessoa que morreu. E as pessoas vão e não sabem que estão sendo envenenadas ali, porque estão procurando coisas desesperadamente. E ali eles veem o que vai colocando, porque nós estamos num mundo hoje onde tudo é legal, onde tudo é bacana, onde tudo é amor, onde todas as coisas não tem nada a ver na nossa vida. Não, isso aí não tem nada a ver. E você vai colocando hoje. Hoje nós vemos que eles estão enfiando goela abaixo coisas da nossa vida. Olha, não, isso é amor. Você tem que estar preparado para a mudança do mundo e vai colocando dentro da sua casa, vai colocando as coisas. Mas às vezes você está envenenando a sua vida. Às vezes nós não vemos o que os nossos filhos estão vendo no celular, assistindo na internet. E às vezes você pensa que eles estão assistindo algum desenho aí tranquilo, mas estão ali sendo ensinados, estão ali sendo doutrinados a estarem longe da presença de Deus, a estar morrendo a cada dia um pouquinho, está trazendo morte. Então nós precisamos saber o que nós estamos colocando dentro da nossa panela. Se nós estamos envenenando a nossa panela, se nós vamos estar aí colocando coisas boas dentro da nossa panela, ou se nós vamos colocar coisas que vão nos envenenar.
e vão nos trazer morte, porque a palavra de Deus, que os caminhos, os pensamentos do homem, para ele parece ser bom, mas no final de tudo, leva à morte. E a gente vê que o mundo oferece coisas que parecem ser boas, mas que depois ela te leva à morte. Quantas coisas são oferecidas, quantas coisas hoje estão entrando dentro das nossas vidas, quantos casamentos estão sendo destruídos, porque vai entrando de pouquinho em pouquinho, não tem nada a ver isso, então coloca, depende do que você está assistindo, do que está entrando dentro da tua casa, daquilo que você está se alimentando do mundo hoje. Nós precisamos ver essas coisas na nossa vida, e às vezes queremos ter soluções rápidas da nossa vida, às vezes nós queremos tudo seja muito rápido, e nós precisamos ter um processo na nossa vida. Nós precisamos aprender que para que a gente possa chegar a lugares altos, com sonhos grandes na nossa vida, nós precisamos começar pequenos, tendo um processo de preparação na nossa vida. Olha só o que está escrito em Jeremias capítulo 12, versículo 5. Olha só, porque no desespero de nós alcançarmos um alvo na nossa vida, nós vamos perdendo muitas coisas para trás. Na ânsia, na vontade de você chegar muito rápido na frente, você às vezes vai deixando muita coisa para trás. E quando você alcança o teu alvo, você perdeu muitas coisas que eram importantíssimas para a tua vida. Olha só o que diz aqui: se te fatigas, quer dizer, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Olha só o que Jeremias fala aqui, porque ele estava questionando Deus por muitas coisas que estavam acontecendo, e ele viu os ímpios ali prosperando, as pessoas que eram do mal prosperavam, e ele fala assim: olha só, Deus, você não está vendo isso? Mas Deus falou: olha, você quer competir às vezes com pessoas que você não consegue competir, porque você está começando agora. Olha, se você se fatiga, se você se cansa com as pessoas que estão indo a pé, como é que você quer acompanhar as pessoas que já estão a cavalo? Não despreze os pequenos começos. Nós precisamos começar pequeno na nossa vida, em todas as áreas. Na igreja, às vezes começamos pequenos, servindo coisas pequenas. Às vezes queremos já estar aqui, mas às vezes você não está preparado para estar aqui. Você não está preparado para estar aqui no louvor. Você não está preparado para tocar um instrumento, porque para você tocar um instrumento, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que se dedicar a isso. E aí sim, você vai se preparar para estar competindo com quem corre com cavalo. Porque se você não consegue nem competir com quem está indo a pé, como é que você vai competir com quem está andando a cavalo? É o que Jeremias fala. Então nós precisamos, nessa ânsia de alcançarmos coisas, não começamos a trazer tudo para dentro da nossa panela, pegar tudo por aí, enfiarmos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos estar conseguindo essa coisa, e às vezes você está pondo morte dentro da sua panela. E nós vemos hoje isso na nossa vida. Nós estamos aí numa guerra espiritual, numa guerra onde o mundo quer destruir a nossa fé, destruir tudo aquilo que nós temos construído durante todos esses anos. Estão querendo destruir tudo. E aí que eu venho te falar, as pessoas acham tudo normal, principalmente jovem. Você fala com ele e fala: isso aqui não tem nada a ver. Tem nada a ver tomar um copo de cerveja, tem nada a ver ter relacionamento antes do casamento, tem nada a ver fazer isso ou aquilo, não tem nada a ver eu estar seguindo essa pessoa, porque às vezes você está seguindo essa pessoa que não condiz com a sua fé. Como é que você está seguindo aquela pessoa? Você está se alimentando todo dia de coisas que vão te trazer e levar à morte. E as pessoas estão aí colocando coisas dentro. Só que nós precisamos de profetas.
com coragem, que nem esse profeta de Deus aqui. Quando ele viu que havia morte na panela, ele gritou: há morte na panela. Você pode gritar isso? Há morte na panela. 1, 2, 3. Há morte na panela. Muito fraco, fala de novo. Há morte na panela. Aí, dá um glória a Deus, aplauda ao Senhor. Deus quer levantar profetas hoje aqui. Porque se nós não levantarmos e falarmos como profeta nessa nação, as pedras vão clamar. Se nós não falarmos que está tendo morte hoje, nas coisas que nós estamos vendo que vem por aí, nós vamos ficar para trás da nossa vida. Se nós não tivermos cuidado de tomar conta das nossas crianças, não ver o que eles estão vendo, como eu falei, não ver o que eles estão assistindo, às vezes é um desenho simples ali, mas se você prestar atenção, tem morte naquele desenho, tem morte naquilo que estão ensinando para os seus filhos. Nas escolas está cheio hoje de morte, de doutrinação nas escolas. Nós vemos hoje que a maioria, 80% dos crentes que entram na faculdade com Jesus, sai da faculdade sem Jesus, porque não são preparados para estar enfrentando o mundo lá fora, não estão firmados na palavra do Senhor, não estão enraizados, porque nós vamos deixando as coisas acontecer. Nós vamos querendo alcançar alvo, queremos trabalhar, queremos alcançar bons resultados na nossa vida, se dedicando, e quando vamos ver, os nossos filhos estão para trás. Eles estão sendo ensinados pela internet, pela televisão, pelo amiguinho, pelo professor na escola, e nós vamos, não tem nada a ver isso. Quantas pessoas estão assim? Não tem nada a ver. Não, estão no adultério. Não tem nada a ver isso. Então vão trazendo morte, vão trazendo envenenamento para a sua comida. E nós precisamos abrir os nossos olhos, levantarmos e pedirmos aí que Deus venha nos iluminar, que Deus venha estar aí trazendo discernimento daquilo que nós vamos estar comendo daqui para frente. Porque se eu concordar com as coisas que estão vindo do mundo, eu vou estar assinando embaixo. E a palavra de Deus diz assim: olha, ai daqueles que praticam tais coisas, como pornografia, adultério, homossexualismo. Ai desses, e ai daqueles que concordam com isso. Então nós precisamos saber com o que nós estamos concordando. Liberação da maconha é morte ou é vida? Liberação do aborto é morte ou é vida? Liberação da ideologia de gênero é morte ou é vida? Se você assina embaixo, votando nisso, o que você está fazendo? Trazendo morte para toda uma geração. Porque nós estamos debaixo do governo de Deus, nós estamos debaixo da proteção de Deus e do reino de Deus. Aquilo que o reino de Deus fala, eu concordo. Eu concordo com a família, eu concordo com Deus em primeiro lugar na minha vida. Então eu assino embaixo. Não estou falando de pessoas, estou falando de sistemas. Sistemas, o que está por trás de tudo isso, o que está por trás de todas essas coisas que nós estamos vendo, o marxismo ensinando nas escolas. Karl Marx foi a pessoa que era um alemão, que trouxe toda essa ideologia. Uma pessoa que teve 7 filhos, uma pessoa que defendia operários e nunca foi operário na vida, uma pessoa que casou e depois teve 7 filhos, e 1 filho e 4 filhos ele teve com a empregada, e ele defendia o socialismo, mas ele tinha uma empregada, e com essa empregada ele teve 4 filhos. Dos 4 filhos dele, 4 morreram de fome.
E isso que está sendo ensinado nas escolas. Essa ideologia do socialismo, que é o governo pegar tudo e distribuir tudo por igual. Maravilha, não é maravilha? Maravilha. Mas na prática, pega a riqueza e distribui miséria para o povo. E nós precisamos acordar. Do que nós estamos colocando na nossa panela? Do que nós estamos aqui vendo que está dando aqui, trazendo morte para a nossa panela? Se nós não abrirmos os olhos e nós não gritarmos há morte na panela, nós não vamos conseguir depois fazer mais nada, porque a morte invadiu. Nós vamos ser envenenados e vamos morrer. Mas Deus está levantando profetas aqui hoje. Você crê nisso? Você crê que Deus vai te levantar como uma voz profética nessa nação para gritar há morte na panela, há morte na panela? Nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos abrir a nossa boca, não deixar a minoria dominar, gritar, falar e achar que tudo é bonito. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Ponto final. Não tem todos e todas, tem todos. Então nós precisamos ver que nós não podemos engolir essas coisas, que nós temos que estar diante da palavra de Deus, porque a morte na panela, e uma das mortes, como eu falei, que traz é o pecado na nossa vida. Nós precisamos abandonar o pecado, abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Se isso me afasta de Deus, eu tenho que abandonar, eu tenho que tirar da minha vida. Eu não posso pôr na minha panela. Se eu não liberei perdão, isso traz morte para a minha vida. Eu tenho que liberar perdão na minha vida. Perdão não é você estar aí de acordo com aquilo que a pessoa fez. A pessoa fez alguma coisa errada, então eu perdoo. Eu estou concordando? Não, eu não concordo com o que você fez, mas eu te perdoo, porque eu estou sendo liberado. Eu estou tirando dentro de mim ervas venenosas da minha vida. Outra coisa é o passado na nossa vida, que nos traz morte para a panela. Traz morte para a panela. O passado que as pessoas às vezes, elas não se acham merecedoras. Ou às vezes o passado que te feriu tanto. As pessoas às vezes foram aí abusadas, traídas, quantas coisas às vezes essas pessoas trazem dentro das suas almas. E isso vai carregando o resto da vida, né? Mas glória a Deus. Ainda mais se foi pessoas perto de você, da sua família. Você carrega isso dentro de você. Ainda mais se você... Alô, agora melhorou. Aleluia. Então, se você carrega um passado e vai carregando, isso está trazendo morte para a sua vida, está trazendo um peso para a sua vida. Você tem que deixar o passado para trás. Quantas pessoas às vezes perderam os entes queridos? É claro que nós sentimos. É claro que nós temos que ter um tempo de luto na nossa vida, né? Moisés morreu. Josué, aleluia. Moisés morreu e as pessoas ficaram enlutadas. Aí Deus chegou para Josué e falou: Josué, Moisés morreu, segue a vida. Você tem que atravessar esse povo. Não adianta você ficar chorando. Engole o choro, Moisés. Já teve o tempo de luto. Determine um tempo de luto na sua vida. Tem pessoas que levam o tempo de luto 30, 40 anos e vão levando. Perdeu alguém querido, desmanchou o namoro, o casamento, sofreu traição e levam isso. Você não sabe o que eu sofri. E fica sofrendo o resto da vida. E por maior dor que causou a vida em você, a bênção de Deus será muito maior na sua vida. A bênção de Deus vai curar a tua dor do passado. Você crê nisso? O teu futuro está na mão de Deus, e Deus tem o melhor futuro para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso?
Você crê que Deus está aqui hoje para curar, para quebrar todos os traumas da tua vida, para que você possa viver daqui para frente, porque você tem um futuro, você tem uma promessa de Deus. Gigal, eles levaram para lá, talvez Eliseu levou para Gigal, porque lá era o cumprimento, foi o cumprimento da promessa de Deus na vida do povo de Israel. Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou mostrar uma terra que mana leite e mel. E foi indo de geração em geração, até chegar em Josué. Gigal era o lugar onde era o cumprimento da promessa de Deus. A promessa de Deus vai se realizar na sua vida, em nome de Jesus. Você está em Gigal hoje aqui. Você está em Gigal? Quem tem promessa de Deus? Levanta a tua mão. Fala: eu creio que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Dá um glória a Deus e um grito de júbilo ao Senhor. Grita mais forte, aplaude mais forte ao Senhor. Aleluia. E olha só, que interessante. Ele fala assim: a morte na panela. Já pensou aqueles que eu falei que comeram? Estavam desesperados. Mas aí o profeta faz um ato profético. Pega, joga farinha. E ele pega a farinha e joga na panela. O que aquela farinha tinha? Para tirar o veneno daquela panela, para tirar o veneno das pessoas que já tinham comido. Nada. Mas ele fez um ato profético. Ato profético nós não explicamos. Ato profético nós vivemos e nós acreditamos, porque a palavra de Deus diz para a nossa vida. Pense naquilo que te traz esperança. E quando você faz um ato profético, ele fala: eu creio que vai tirar o veneno dessa panela. Hoje você veio aqui para Deus tirar todo o veneno da sua vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que te parou, tudo aquilo que te trouxe morte nos teus sonhos, nas tuas aspirações, nos teus projetos, que você não vai conseguir, que você não tem merecimento para conseguir essas coisas. Deus está quebrando hoje, porque Ele joga farinha. Farinha, ela faz o quê? Ela faz pão. Então Ele jogou ali Jesus Cristo naquela panela, porque nós lemos aqui agora, Jesus falou: eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que comer deste pão jamais terá fome. Aquele que beber desta água, Jesus falou, jamais terá sede. Dele vai jorrar águas para a vida. Então quando você joga Jesus na sua vida, quando Ele é a primeira coisa, quando Ele é o primeiro lugar da sua vida, saiba que tudo vai ser curado em nome de Jesus. Joga Jesus no seu casamento, joga Jesus nos seus empreendimentos, joga Jesus aonde você for, coloque Jesus em primeiro lugar. Peça discernimento, peça graça para Ele, peça que Ele te revele coisas, assim como Ele revelou para Daniel. Daniel foi, orou e Deus revelava em sonhos tudo o que ia acontecer. Creia que Deus vai te dar visões, vai te dar estratégias para você vencer todo o mal que possa estar surgindo na sua vida. Aqui tinha fome na terra, aqui veio um problema para eles resolverem, e às vezes na nossa vida nós estamos parados porque chegou um problema, e como nós vamos fazer? Olha para o memorial, por isso que ele voltou para Gigal. Olha, o rio está cheio, e agora, como nós vamos passar para lá? Talvez ele falou, Eliseu viu lá as pedras que Josué tinha deixado naquele lugar, para ver o memorial, para falar: olha, Deus abriu o mar, abriu o Jordão, Ele vai providenciar tudo o que nós precisamos hoje, em nome de Jesus. Faz um memorial, e olha o nosso memorial hoje aqui. O nosso memorial é a Bíblia do Senhor Jesus. Se alimente da palavra do Senhor, jogue farinha, a palavra de Deus na sua vida, jogue coisas boas. A pessoa, olha só, a
palavra de Deus diz que se nós temos que pensar em coisas boas, coisas que nos traz esperança, se há algum louvor nisso pensai em coisas boas, pensar em coisas saudáveis da sua vida. Se você coloca alimento todo dia, que você não vai conseguir, que você não tem merecimento, que você não vai suportar mais essa crise que veio na sua vida, você não vai conseguir. Mas se você colocar a palavra de Deus é o alimento que nos leva a vencer todas as coisas. Tudo é aqui que vai dar. Tudo o que você precisa está em Jesus. Jesus é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Quando nós começamos a entender que tudo em Jesus, nós vamos ter satisfação em Jesus na nossa vida. Nós temos até um curso aqui, seja satisfeito em Jesus. Então venha, faça esse curso, porque tudo o que você quiser tem Jesus. Jesus falou: olha, se você comer desse pão, você não vai ter fome, você não vai sair procurando, você não vai pegar qualquer coisa na vida e colocar dentro da sua panela, não, porque eu sou a solução para você. Eu sou a solução. A Bíblia é a solução para a sua vida. Você tem que declarar a Bíblia todo dia. Eu posso todas as coisas. Quando eu estou fraco, eu me sinto forte. Se eu passar pelas águas, elas não me afundarão. Se eu passar pelo fogo, ele não vai me queimar, porque o Senhor está comigo. Eu sou a pessoa que estou em Cristo Jesus. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Nós precisamos acordar e já falar: hoje, esse dia é o dia que o Senhor fez para mim, por isso eu estou alegre. Começa a mudar a sua fisionomia logo de manhã, começa a entrar a palavra do Senhor dentro de você, começa a jogar a farinha, para que todo o mal saia da sua vida naquele dia. Tem problema? Se alimente da palavra do Senhor, se alimente, porque ela vai tirar todo o veneno que o inimigo tem posto na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus está nesse lugar? Que você hoje vai ser cheio do poder de Deus hoje, que você não vai colocar qualquer coisa mais na sua panela, que você não vai entrar em desespero mais na sua vida, nem na financeira, que às vezes nós entramos em cada enrascada, porque precisamos de dinheiro, saímos correndo atrás de tudo. Às vezes doença, as pessoas saem correndo atrás de tudo. Ei, Deus, Ele é a solução. A palavra de Deus é a solução. A palavra de Deus, ela é forte, ela cura, ela liberta, ela salva, ela tem aqui tudo o que você vai precisar para ter uma vida satisfeita em Cristo Jesus. Creia, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Deus está nesse lugar, Ele quer tocar em você hoje. Deixa agora a palavra de Deus entrar em você. Não deixa mais que o inimigo venha colocar e venha envenenar você. Não creia. Aleluia. Creia que Deus está nesse lugar. Você crê nisso? Você crê que Deus está aqui nesse lugar? E que você veio aqui hoje para tirar toda a barreira que o inimigo jogou na sua vida. Você veio destruir fortalezas na sua mente. Você veio destruir fortalezas que foram levantadas pelo inimigo. Que você possa estar aí jogando a palavra do Senhor na sua vida. Porque Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é aquele que veio para nos dar vida e vida com abundância. Deus vai fazer um grande mover nessa nação. E vai começar por você. Creia, vai começar por você. Você, essa boca profética nessa nação brasileira. Você vai ser aquela pessoa que vai falar a morte na panela, a morte na internet, a morte nos filmes, a morte nesse desenho, a morte na empresa, a morte ali. Onde você for e ver morte, você tem que falar: aqui tem morte, e eu vou levar a palavra do Senhor. Porque se nós não gritarmos, as pedras clamarão. As pedras vão clamar. Mas Deus está levantando profetas. Eu sei que você é um profeta de Deus hoje aqui. Você crê nisso? Fala: eu sou abençoado
e profeta de Deus. De novo, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou alegre. Eu sou vitorioso. Eu nasci para derrubar gigantes. Sou guerreiro. Vou tirar todo o mal da minha vida agora. Todo o mal sai da minha casa, sai da minha empresa, sai dos meus negócios, sai todo envenenamento, sai da minha vida agora, porque eu estou pondo a farinha, a palavra de Deus na minha vida, a palavra que liberta, a palavra que cura, a palavra que dá restauração, a palavra que me faz avançar, a palavra que me faz crer no impossível na minha vida. Não há rio, não há barreira que vai me parar, porque eu vou pôr na minha vida a palavra de Deus.